Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aqui por que as empresas se endividam, por que a empresa contrai dívida. Essa era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a analisar ações. Eu via muita empresa que tinha um dinheiro em caixa parado e muitas vezes tinha uma dívida. Eu ficava pensando, cara, por que a empresa não pega esse dinheiro e quita essa dívida? Dívida é ruim? Eu sempre achava que dívida era uma coisa ruim, mas a gente vai entender aqui por que a dívida não é necessariamente uma coisa ruim e por que muitas vezes a empresa não pega o dinheiro do caixa para pagar essa dívida. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas ajuda muito aqui o canal a crescer e o vídeo chegar a mais pessoas. Beleza? Então vamos embora pro vídeo. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é dívida. Dívida nada mais é do que captação de recursos de terceiros pela empresa. Ou seja, a empresa vai no banco e pega uma dívida, ela vai no mercado, emite uma debênture e capta uma dívida, e essa dívida tem juros, tem um custo de captação que a gente chama de custo de capital de terceiros. Ou seja, é o capital que não é dos sócios, né? A gente tem a captação através de capital de terceiros, que são os credores da empresa, e a gente tem o capital próprio, que é o capital dos acionistas, que se reflete ali no patrimônio líquido da empresa. Então, ok, dívida está bem definido. O que é o caixa da empresa? O caixa da empresa nada mais é do que uma pilha de dinheiros que a empresa fica em cima. E uma parte desse caixa fica aplicado em títulos públicos, normalmente, em fundo DI com taxa pequena, que a empresa está guardando aquele dinheiro para ou fazer uma aquisição mais para frente, ou fazer um investimento, ou crescer, ou comprar uma outra empresa. Ou seja, uma parte desse dinheiro está guardada, direcionada para investimentos futuros. E uma parte do caixa está no que a gente chama de necessidade de capital de giro. Fábio, que diabos que é isso de necessidade de capital de giro? Necessidade de capital de giro é o tanto que a empresa precisa ter de dinheiro para fazer as suas operações acontecerem. Ou seja, a empresa normalmente é uma empresa que fabrica um determinado produto. A Ambev, por exemplo, ela vai lá e vai fabricar cerveja. Só que ela precisa comprar os insumos da cerveja para fazer o produto dela. Então ela precisa comprar o milho, ela precisa comprar o malte, ela precisa comprar os componentes para fazer as latinhas, né? Precisa do alumínio, ela precisa comprar açúcar. Então ela precisa pegar um dinheiro do caixa, pagar os fornecedores, receber essas matérias-primas, transformar essas matérias-primas em estoque, em cerveja pronta, no produto final dela, precisa pegar a cerveja, vender para os seus clientes e ter o dinheiro retornado para o caixa. A gente tem um ciclo e o caixa que você precisa para fazer esse ciclo é o que a gente chama de necessidade de capital de giro. O que as empresas sempre tentam fazer é pagar o mais postergado os seus fornecedores, ou seja, você compra a matéria-prima e paga daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 45 dias, e quando você vende para o seu cliente, você tenta receber no menor prazo possível. Ou seja, quanto mais se demorar para pagar o fornecedor e mais rápido você vender para o seu cliente, menor é a sua necessidade de capital de giro. Então, não necessariamente todo o caixa que a empresa tem está parado lá aplicado na renda fixa. Uma parte desse caixa está na necessidade de capital de giro e a outra parte, de fato, está aplicado em renda fixa para a empresa fazer o que ela quiser depois. Pode fazer os investimentos, conforme eu falei, pode reformar as fábricas, pode pegar o dinheiro do caixa e estar segurando para fazer o pagamento do 13º dos funcionários, ou pode até mesmo quitar boa parte das dívidas. E bom, para entender por que as empresas não pagam as dívidas, a gente precisa entender um teorema que chama Teorema de Modigliani-Miller. Esse teorema, ele fala basicamente que não tem nenhuma diferença a empresa ter dívidas ou não ter dívidas para os seus acionistas. O fato da empresa tomar dívida não gera valor necessariamente. Quando a empresa toma dívida, ela basicamente está aumentando o risco para os acionistas e aumentando a possibilidade de retorno. E isso em um cenário onde não exista imposto. Eu preciso deixar bem claro, tá? Então vamos supor, se você tem uma empresa que tem R$1.000 de capital dos sócios e ela compra uma fábrica, por exemplo, por R$1.000, para simplificar o exemplo, a gente tem as operações em cima de R$1.000. Quando a empresa pega mais R$1.000 de capital de terceiros e compra 2 fábricas, ela vai ter um resultado muito maior para os acionistas caso esses investimentos deem certo, né? Ela vai pagar os juros da dívida, mas vai sobrar muito mais dinheiro para os acionistas caso isso dê certo. Caso essa segunda fábrica, por exemplo, dê errado, que ela usou o capital de terceiros para fazer o investimento, então caso ela pegou o empréstimo e essa segunda fábrica deu errado, ela vai ter que tirar dinheiro dessa primeira fábrica, dos resultados daqui, para pagar os credores, né? Primeiro os credores são pagos e depois os acionistas. Então, quando a empresa se alavanca, o que ela está fazendo? Ela está aumentando o retorno dos acionistas caso as operações deem certo e caso as operações deem errado, ela vai entregar menos resultado para os acionistas. E isso não é geração de valor, isso é simplesmente um perfil diferente de risco de empresa para empresa. Então, a empresa uma pode ter mais risco e a outra pode ter menos risco.
tá tudo certo, são dois perfis diferentes de empresa para a gente investir. Só que o teorema de Modigliani e Miller fala que quando a gente tem a incidência de imposto, aí sim, o simples fato da empresa tomar uma dívida gera valor para os acionistas, ou seja, a mesma empresa com dívida vale mais do que a mesma empresa com menos dívida. Isso acontece porque quando a empresa toma dívida, essa dívida que ela tomou entra no caixa da empresa, né? Ela entra no ativo da empresa. Então a dívida não altera o patrimônio da empresa. A empresa toma a dívida simplesmente aumenta o passivo e também aumenta o ativo. Tá, Fábio, mas por que gera valor então? Isso acontece porque a incidência do imposto que a empresa paga, aqui no Brasil, por exemplo, ela vai pagar 34% mais ou menos de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido do resultado que ela teve. E quando a empresa toma dívida, os juros da dívida entram como uma despesa reduzindo o lucro. Ou seja, aquela parcela dos investimentos que ela estaria pegando dos sócios, não está pegando de terceiros, ela diminui o lucro líquido da empresa e a empresa acaba pagando menos imposto. Ou seja, é muito mais barato pegar capital de terceiros do que pegar capital dos sócios. E essa discrepância por causa da alíquota de imposto faz com que a empresa simplesmente aumente o seu valor quando ela toma dívida. Só para vocês terem uma ideia do exemplo que eu estou dando aqui, se a gente pegar o segundo trimestre de 2019 da Ambev, ela pagou aproximadamente 817 milhões de reais de juros de dívida. E se ela não tivesse essa dívida, esses 817 milhões seriam um resultado e ela pagaria esse imposto em cima desses 817 milhões. Considerando uma alíquota de 34%, a gente tem uma economia de 277 milhões de reais através do não pagamento de impostos sobre esses juros, porque para ela ter o mesmo resultado, ela teria que ter emitido mais ações e pegado o capital dos sócios, né? Então ela não fez isso, ela pegou dívida e a dívida acaba saindo mais barato e economizando esse valor em forma de imposto. E como vocês já devem ter percebido, quanto menor for a alíquota de imposto da empresa, menos geração de valor a empresa tem por tomar dívida. E isso a gente consegue observar, por exemplo, nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles não pagam imposto dentro da estrutura dos fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário ter dívida ou não, você está só aumentando o risco ou não daqueles investimentos. A mesma coisa acontece com os REITs lá nos Estados Unidos, que são os primos dos fundos imobiliários lá. Eles também são isentos de imposto dentro da estrutura, então é irrelevante ter dívida ou não. A dívida só vai aumentar o risco e a possibilidade de retorno, mas não vai necessariamente agregar valor. A dívida vai só aumentar o risco do REIT ou do fundo imobiliário e não vai necessariamente aumentar o valor, vai aumentar a possibilidade de retorno, tanto para o bem quanto para o mal. Empresas também que possuem muita isenção fiscal, como por exemplo a Grendene, a M Dias, que possuem isenção federal e isenção estadual de imposto, tem uma alíquota muito baixa de imposto, as dívidas geram menos valor para os acionistas no caso dessas duas empresas, porque a alíquota de imposto final delas é muito baixa. Outro exemplo de empresas que não se beneficiam com a tomada de dívida são as empresas de incorporação. As empresas de incorporação civil, Exetec, MRV, Trisul, todas elas que são do setor de incorporação, elas pagam imposto sobre o que a gente chama de regime especial de tributação, RET. Porque as empresas, elas, no caso das empresas de incorporação, elas investem através de SPS. É como se dentro dessas empresas tivessem várias empresas pequenininhas que são um formato de sociedade com propósito específico. E quando você faz a obra dentro dessa sociedade, o imposto incide sobre a receita e não sobre o lucro. Então, tanto faz se a empresa tem dívida ou não, ela não vai ter nenhum abatimento fiscal por causa das dívidas. E isso não gera valor para os acionistas. Então, nesse tipo de ativo, é importante você saber que você não tem geração de valor simplesmente pela dívida. Você tem um aumento de risco com um aumento de possibilidade dos resultados futuros ou uma piora maior dos resultados futuros. Só que a gente tem que observar o seguinte, esse aumento de valor para o acionista, ele não acontece de forma infinita, né? A empresa não fica infinitamente aumentando de valor. Ah, Fábio, mas a empresa então vai pegar R$1 trilhão de dívida e vai ter um valor gigantesco. Não, por quê? O risco começa a aumentar tanto que a gente começa a ter um risco maior de falência da empresa e a falência vem com vários custos. Ou seja, chega a um certo limite que a dívida começa a diminuir o valor da empresa. Que valor é esse, Fábio? Tinha um professor meu do MBA que falava que o endividamento das empresas é tipo você temperar a comida com sal. Né? Você vai colocando um pouquinho, vai ficando bom, chega uma hora que você vê que passou do ponto. Só pra gente ter uma ideia, vou dar uma ideia de indicadores gerais, vou colocar o link aqui na descrição de dados que são muito mais precisos do que esse que eu tô falando, que é do professor Damodaran, lá da New York University, que ele mostra qual que é a média dos setores, né? Qual a média de relação de dívida para patrimônio de cada um dos setores. Mas a grosso modo a gente pode simplificar que a relação dívida sobre patrimônio acima de 2
é um valor elevado, ou seja, dívida bruta dividido pelo patrimônio maior do que 2 começa a ser uma dívida muito alta, e também a dívida líquida sobre o EBITDA começa a ser muito alta quando ela passa de 4 vezes. Então, tenha em mente esses dois indicadores. É claro que de setor para setor varia um pouco. As empresas que possuem muita previsibilidade de resultados, como as empresas de energia elétrica, conseguem se alavancar mais porque o custo é muito mais barato da dívida. Então, tenham em média esses dois indicadores nesses dois níveis que as coisas devem dar certo por aí. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fala pessoal, passando aqui também para avisar que todas as segundas-feiras às 8 da noite tá tendo live aqui no canal sobre como investir por longo prazo. São lives de 1 hora, 2 horas, são aulas completas sobre investimentos. Se você quiser participar, pega o primeiro link da descrição, cadastra seu e-mail, se inscreve aqui no canal e ativa também as notificações. Beleza?